Muito boa noite a todos. Noite de sexta-feira, sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Sexta-feira sempre dedicada de forma especial à meditação da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dia também de Via Sacra, especialmente neste tempo. Não só, mas especialmente neste tempo. Essa semana não pude fazer live porque o trabalho foi muito intenso, o trabalho sacerdotal. Então, ficamos com essa de sexta-feira, mas quem espera de fato é sempre contemplado, porque nesta noite nós teremos uma live muito especial com a presença do nosso comentarista, que é alguém muito estimado. O seu Sepúlveda é extremamente conhecido já nos meios formativos católicos, na internet. Depois que tudo terminar, eu peço a vocês, os que assistirem depois também, que possam ir ao canal do seu Sepúlveda, José Carlos Sepúlveda, se inscreverem, porque tem informações estupendas. Eu as recebo e normalmente acompanho, claro que quando não posso, mas é um dos canais que eu sigo de perto, de muito perto. E seu Sepúlveda retornou do nosso querido Portugal, a pátria que gerou o Brasil segundo os desígnios da providência divina. Mas antes de mais nada, antes das primeiras considerações da oração inicial, envie o link desta live para amigos, parentes, para o maior número de pessoas que puderem. Por quê? Pelo fato da gravidade, da importância, da gravidade que eu digo é do valor, não do sentido de nenhuma urgência ou emergência imediata, mas do valor, da competência com que o tema será afrontado. Falo isso com humildade, o seu Sepúlveda não se constranja, mas sabemos que sim. E eu vou dizer uma coisa que, seu Sepúlveda, o senhor me permita, viu? O senhor não se constranja. Seu Sepúlveda é uma das grandes autoridades que nós temos, ele é sim, sobre o tema de Fátima. Ele é uma das grandes autoridades. Eu reconheço que estudei muito sobre Fátima, que conheço muito sobre a matéria, mas eu vou dizer a vocês, como sacerdote, que não tenho o alcance, o conhecimento, a profundidade sobre esse tema tão recorrente como tem o nosso querido e estimado seu Sepúlveda. Então, basta, senão tentarei a porta do Castelo da Humildade. Vamos fazer a oração inicial, e aí já entrego as primeiras considerações ao seu primeiro boa noite, o nosso estimado convidado, e espero que voltemos mais vezes. Era para ser quando fizemos no mês de setembro, mas a providência não permitiu. Acredito que daqui para frente, provavelmente. E depois o seu Sepúlveda vai estar no Congresso Educa Católico desse fim de semana na Ítalo, enriquecendo, fortalecendo o conteúdo, o Congresso com o seu conteúdo. Mas já falei muito, vamos rezar e vamos ao tema da noite. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, o meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Amém. Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e Castíssimo São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Acho que já deu tempo para muitos chegarem, mas enviem, propaguem. Vamos alcançar um número grande de pessoas nesta noite. Mais uma vez, boa noite a cada um. Seu Sepúlveda, e eu tenho como amigo, ainda não nos encontramos pessoalmente, hein? Mas já o tenho como um querido amigo. Muito boa noite, bem-vindo nesta noite, seu Sepúlveda. Muito boa noite, Padre Wander. É uma alegria estar aqui com o senhor. O senhor sabe que eu também posso dizer ao senhor que ele devoto amizade, mas mais do que amizade, porque o senhor é um sacerdote, devoto a veneração que se deve devotar a uma pessoa que é sagrada, né? E conto sempre com... foi isso que eu aprendi. Bom, aprendi porque nasci numa família católica, mas aprendi, sobretudo,
com esse grande católico que foi Plínio Corrêa de Oliveira, que foi meu mestre, que foi tudo, a bem dizer, na minha vida. E foi uma das coisas que eu aprendi durante toda a vida, foi a veneração ao sacerdócio. Mesmo nos momentos difíceis, não é com o caso do senhor, né? Mas mesmo nos momentos difíceis em que foi preciso enfrentar sacerdotes que se desviavam da sua missão sagrada e acabavam por ensinar o erro. Bom, mas eu sempre aprendi que era preciso, mesmo nessas ocasiões, tratar com o respeito que deve ter uma pessoa sagrada. Padre Wander, se o senhor me permite, bom, eu disse uma coisa ao senhor aí, talvez algumas pessoas saibam, não saibam, mas eu disse ao senhor que, ainda não estávamos no ar, que o tema de Fátima me diz muito respeito, porque eu sou um português que tenho a alegria de ter nascido no dia de Nossa Senhora de Fátima, em dia 13 de maio. E eu começaria por uma coisa que talvez não seja por onde as pessoas estão esperando que eu comece, mas é o seguinte: quem já esteve em Fátima, quem teve a alegria de estar em Fátima, talvez muitos aqui já tenham tido essa alegria, sabe perfeitamente, já viu in loco o que é aquele lugar. Se nós sairmos ali do santuário e formos até aos campos onde estão as azinheiras, as oliveiras e isso, são um lugar meio pedregoso, um lugar do campo afundado no centro de Portugal, e o que era aquilo no tempo dos pastorinhos? Era de uma paz total, era de um certo bucólico, não muito bonito, mas um certo bucólico, era daquela vida simples, daquelas pessoas da aldeia, e os meninos que apacentavam as suas ovelhas, as ovelhas que eram certamente dos pais, dos tios, enfim. Pois foi ali que Nossa Senhora apareceu. Hoje o senhor tem aí atrás do senhor uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, mas eu creio que Nossa Senhora de Fátima, e isso é uma das coisas que caracteriza a aparição de Fátima, se tornou universal. Se nós formos para o fundo da Rússia, toda a gente ouviu falar em Fátima. Se nós formos para o fundo de um território da América do Sul, as pessoas ouviram falar em Fátima. Se nós formos ao Canadá, as pessoas ouviram falar em Fátima. Se nós formos à Irlanda, as pessoas ouviram falar em Fátima. Enfim, não há lugar no mundo onde não se tenha ouvido falar de Fátima. E não se tenha ouvido falar de Nossa Senhora de Fátima. Agora eu vou fazer uma pergunta também às pessoas. O que está no fundo da cabeça das pessoas a respeito de Fátima? É que a aparição de Fátima tem algo a ver com os nossos dias. Apesar de já ter passado mais de um século, eu pergunto ao senhor o seguinte: se alguém dissesse o seguinte, vai haver uma comunicação ao mundo feita por alguém de um documento autêntico sobre as aparições de Fátima que foi descoberto, que era desconhecido, e o senhor acha que as pessoas iam desprezar ou as pessoas iam correr para saber o que era esse documento? Não estou dizendo que existe esse documento, estou aqui inventando uma história, mas eu só estou mostrando o seguinte, que as pessoas ainda hoje estão ligadas em Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Porque elas sabem que Nossa Senhora de Fátima veio falar ao mundo sobre o mundo. Não é que ela veio falar ao mundo, ela veio falar ao mundo sobre o mundo. Bom, e ela, para aqueles 3 pastorinhos, e isto é uma observação que eu faço aqui, aqueles 3 pastorinhos, nós estávamos em Portugal numa situação que era a situação de um governo republicano, jacobino, ateu, que perseguia a religião. Aqueles meninos foram presos, eles tiveram eu não sei como se diz isso, como se diria isso na doutrina católica, mas eles tiveram um martírio possível, porque eles foram separados
e eles disseram o seguinte: você está aqui, o outro já está lá dentro num caldeirão de azeite fervendo, sendo para tirar as verdades. Então, a possibilidade de sofrer torturas ou a morte pela fé aconteceu com eles. Bom, e eles, 3 crianças, não conseguiram, não se contradisseram. Por quê? Porque eles estavam falando a verdade. Ora, se fossem 3 meninos que estavam mentindo, inventando coisas, bom, ao fim de 5 minutos as histórias deles já seriam completamente diferentes. Vamos imaginar que crianças fizessem um jogo, faz conta, 20 crianças fizessem um jogo, e 13 dissessem assim: agora vocês inventam uma história, vocês os 3, e nós vamos perguntar qual é a história. Ao fim de 5 minutos as crianças já estão cada uma contando uma história, né? Bom, então foi para essas crianças que Nossa Senhora veio falar do mundo. Do mundo. E veio dizer coisas que tinham nexo. Bom, se o senhor achar bem, eu peço que o senhor, eu estou aqui, assim, eu falo sobre este assunto porque também me empolgo com este assunto, porque é um tema empolgante, não é um tema que nós chegamos aqui e expomos. Mas se o senhor quiser interromper, se o senhor quiser perguntar, e se o senhor achar que vale a pena falar de outras coisas, o senhor vai me orientando aqui. Eu queria só... Deixa eu só dizer uma coisa para o senhor ficar muito, muito convicto. A pauta que eu preparei, e nós, porque o senhor domina o tema, é interessante que nossa rainha está cuidando de tudo. Se eu mostrar aqui, o senhor está seguindo exatamente a pauta como eu preparei. Depois eu vou mandar uma foto. Tá sem certo. Forciores. Tá bem? Tá Por certo. favor, esteja à vontade. Perfeito. Olha, então, eu para esta exposição também me baseei em diversos artigos que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira escreveu ao longo dos anos sobre Fátima. E eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para o momento em que Nossa Senhora apareceu. Qual era o momento? Ela veio falar que havia uma crise universal, que havia o mundo estava imerso na Primeira Guerra Mundial. Ela veio falar de ofensas terríveis que as sociedades faziam a Deus Nosso Senhor. Bom, mas qual era a sociedade que existia? Vamos comparar assim, qual era a sociedade que existia antes da Primeira Guerra Mundial? Era uma sociedade que tinha um aspecto brilhante. Vão ver um pouco livros, ilustrações, pinturas, relatos dessa época. O progresso era indiscutível em todos os terrenos. Havia uma mitologia de que o mundo estava imerso numa época de progresso que seria infinita. Havia as famosas exposições universais que eram uma espécie de hino da humanidade ao progresso humano. A vida econômica tinha alcançado uma prosperidade sem precedentes. E a vida social era fácil e atraente. Portanto, a humanidade parecia caminhar para uma época de ouro. De repente, vem a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra mundial não era ruim apenas porque era uma guerra. Todas as guerras, a Igreja assim o ensina, as guerras trazem a marca da pena pelos pecados dos homens, porque os homens não deveriam, teoricamente, se matar. Mas, inclusive, as guerras santas que são preciso, que a Igreja empreendeu ao longo da história, ou que os católicos tiveram que empreender ao longo da história, comportam sacrifícios. E elas comportam sacrifícios por quê? Porque os homens estão numa situação em que os desvios deles, os pecados deles levaram a essa guerra, por exemplo, as cruzadas, que era uma guerra santa, Lepanto, que foi uma guerra santa, mas foi necessário que a cristandade se envolvesse numa guerra que tem
marca do mal que vem à Terra. Por isso é que Nosso Senhor é chamado o Príncipe da Paz. Mas eu não posso entender, vou aqui só passar para os dias de hoje, eu não posso entender quando vejo muitos católicos, por exemplo, sobre a situação que se vive atualmente na Ucrânia, com a invasão russa, etc. As pessoas, queremos a paz. Não, queremos a paz, o que é que isso quer dizer? Queremos a paz quer dizer o quê? Só há paz onde há justiça. Só há paz onde há a justiça que emana dos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo e do Evangelho. A paz não é acabar os tiros. A paz não pode ser a consagração de uma injustiça. Bom, então, eu depois daria algumas notinhas sobre os dias de hoje, mas eu quero voltar aqui atrás pelo seguinte. Então, Nosso Senhor aparece e diz o seguinte, que aquela guerra era um castigo já. E que se os homens não se arrependessem, se os homens não voltassem atrás, haveria uma outra guerra ainda pior. Ora, aquela guerra teve consequências terríveis, não apenas porque ela dizimou grande parte da juventude de muitos países. Ela dizimou, por exemplo, a juventude da nobreza francesa, que renascia com vitalidade católica, com vitalidade antirrepublicana, anti-ateia, que era uma jeunesse dorée, literalmente, uma juventude dourada, de ouro, que aparecia bafejada por graças que estava havendo, tudo isso foi sepultado. Todas essas esperanças foram sepultadas. Esperanças, por exemplo, São Pio X tinha na França. O que é que nós vimos? Vimos essa destruição. Vimos a destruição de impérios. Vimos a destruição da organização política e social que ainda refletia, em boa medida, a cristandade e o que tinha sido a civilização cristã. Por exemplo, falemos do Império Austro-Húngaro, que era uma remanescência do Sacro Império, que era... estudemos, por exemplo, o que foi a corte de Francisco José, a quem São João Bosco escreveu uma carta, que é muito impressionante, não vou agora falar dessa carta aqui, mas São João Bosco, ansioso para que aquele império continuasse a ser um império que representasse esse lado sagrado da organização política e social ligado aos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu ao imperador. Bom, vão ver o que era a corte naquele tempo. Era uma corte muito estrita, em que Francisco José tinha várias datas importantes no ano, mas a data que ele não permitia que nenhum nobre faltasse era a procissão do Corpus Christi. Ele não permitia que nenhum nobre faltasse. A grande pompa para nosso Senhor Jesus Cristo nas ruas do Sacro Império. Tudo isso foi destruído com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o que estava vindo era Nossa Senhora, quando anunciou, quando disse que aquela guerra era um castigo que estava demolindo uma fortaleza, estava demolindo uma catedral. Imaginemos um prédio que fosse meio catedral, meio fortaleza. Tudo isso estava sendo demolido. Estava sendo demolido nos bastidores por aqueles que maquinavam a guerra, por aqueles que usavam a guerra para fazer a revolução avançar. Bom, então essa é a Primeira Guerra Mundial. Eu vou simplificar, evidentemente, não vou aqui esticar demais as coisas, porque senão não saímos daqui. Mas vejam que Nossa Senhora vai traçar algo lógico, um fio lógico e condutor do futuro. Por quê? Nossa Senhora aparece em 13 de maio de 1917, depois vai aparecendo a cada mês, e o último mês em que ela vai aparecer, que é outubro de 1917, é o mês em que vai se deflagrar definitivamente a grande revolução comunista na Rússia e, portanto, a profecia dela estava se cumprindo. Ou seja, quando ela acabava de profetizar ao mundo, explodia aquilo que ia ser a grande
a grande máquina a ejetar sobre o mundo um erro que Nossa Senhora tinha anunciado. Eu aqui digo-lhe, Padre Wander, há mais um dado relacionado com a minha família, que no dia 13 de outubro houve o Milagre do Sol. A minha avó paterna assistiu a esse milagre, estava lá e sempre nos relatou, ouvi várias vezes esse relato, como está nos livros, o que é que tinha acontecido, que as pessoas se secaram, que o sol girou, que ele parecia se jogar sobre a multidão, etc. Bom, mas então vamos ver o que é que Nossa Senhora disse. Primeiro, Nossa Senhora quebrou uma mitologia progressista, que não há inferno, que todos os homens se salvam e portanto, no fundo, que não há problema nenhum, não há lei moral para cumprir, não há nada. Nossa Senhora não disse isso. Nossa Senhora mostrou o inferno aos meninos. Vejam a fotografia dos meninos depois de terem visto o inferno, eles estão assim, estarrecidos. E Nossa Senhora disse, este é um inferno para onde vão muitas almas. Por quê? Porque, infelizmente, ninguém reza por eles, ninguém faz sacrifícios por eles. Bom, às vezes as pessoas perguntam, não, mas o que é que nós podemos fazer? Olha, a primeira coisa é o que Nossa Senhora disse, rezem pelos pecadores, rezem para que essa revolução que destrói as almas não leve mais pessoas para a destruição das próprias almas. Bom, então esse aí é um ponto. Mas Nossa Senhora veio profetizar o quê? Que se não houvesse uma mudança da humanidade, nós teríamos um outro castigo pior, que seria uma outra guerra. Essa outra guerra seria pior por quê? Porque ela seria... Bom, nós sabemos perfeitamente que foi uma guerra avassaladora que destruiu fisicamente cidades, famílias, nações, enfim, deixou o mundo de rastos. E logo após a guerra começou a implantar toda uma nova ordem no mundo, com a mitologia de que nunca mais haveria uma guerra. Nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o que é que deu essa mitologia. Porque as pessoas confiam em organizações e não confiam em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nem confiam em Nossa Senhora. Bom, então, Nossa Senhora disse no fundo o seguinte, há uma terrível crise moral e religiosa no mundo. Mas ela vai dar uma sequência a essa guerra. Ela vai dizer o seguinte, que haverá uma guerra e que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Vejam que é na sequência da Segunda Guerra Mundial que se vai levantar o Império Soviético. O chamado mundo soviético vai nascer da Segunda Guerra Mundial. E aquilo que ela disse é verdade. Com guerras e revoluções, esse mundo vai espalhar o comunismo pela Terra toda. Há muita gente que acha que o comunismo é apenas uma doutrina política ou uma ação política. E isso não é verdade. O comunismo é uma seita materialista, uma seita profundamente anticatólica, uma seita que visa não apenas o imperialismo das nações, mas visa o imperialismo das almas, ou seja, quer conquistar cada alma para os seus erros. Então, o que Nossa Senhora veio anunciar foi uma coisa terrível. Ela veio anunciar a destruição das sociedades, e ela vai dizer mais. Muitas nações serão aniquiladas. Não sei se as pessoas percebem o que quer dizer que muitas nações serão aniquiladas. Isso é terrível, porque há uma afirmação de Santo Agostinho, né, que as nações têm uma importância aos olhos de Deus neste mundo, porque elas não vão existir no outro mundo.
e elas têm a sua vida própria. Tanto é, não é, Padre Wander, se eu não estou enganado, e creio que não estou, aos anjos da guarda das nações. Até a Escritura fala de coisas muito bonitas, não é? O anjo da guarda da Pérsia, que disputava com o anjo da guarda de Israel. É uma disputa santa aos pés de Deus pela sua nação. Portanto, os anjos, entre outras funções, guardam nações. Bom, então, a nação, aos olhos de Deus, tem uma importância tremenda. Agora, se várias nações serão aniquiladas, isso é terrível, isso é uma catástrofe no mundo. Bom, e Nossa Senhora diz isso, né? Nossa Senhora fala disso. E depois, Nossa Senhora vai dizer coisas misteriosas. Coisas misteriosas porque ela vai dizer que a Rússia vai se converter. Ou seja, vai haver alguma coisa, portanto, Nossa Senhora vai anunciar um terrível castigo e ela vai anunciar também coisas extraordinárias, de boas. E, portanto, vai lançar uma esperança enorme sobre o mundo. E ela vai dizer o seguinte, que os bons terão muito que sofrer. Isso é muito importante as pessoas perceberem. Dizer o seguinte, mas estão vindo perspectivas terríveis. Nossa Senhora disse, os bons terão muito que sofrer. Mas esse sofrimento não é desconhecido de Deus nem de Nossa Senhora, e é também para nos fazer bem e nos tornar bons. Mas também é o seguinte, nós temos que ter confiança nela. Temos que ter essa confiança nela. Bom, então, depois ela vai pedir consagração. Portanto, vejam que Nossa Senhora vai dar como importância algo que é algo de transcendente, que é consagrar nações, consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E ela fala da importância que Nosso Senhor dá ao Imaculado Coração de Maria, que ele quer dedicar, quer louvar especialmente o Imaculado Coração de Maria. Vejam que é muito bonito. O mundo, desde 1917, só afundou cada vez mais no pecado. Pecados horríveis, pecados consagrados por nações. Vamos falar só do aborto. Isso é coisa terrível, que são nações que consagram o pecado na lei. Bom, ela é o Imaculado Coração de Maria, aquela que não tem mácula, aquela que é o coração puríssimo, aquela que é só ela a quem Deus deu toda deu todos os dons, deu todas as graças, ela deu-lhe a possibilidade de ser a intercessora de todos, com uma misericórdia e com um amor, que São Luís Maria de Guignon de Montfort diz que todas as mães do mundo juntas, as mais amorosas, não amam. Se elas amassem um filho só, não amariam como Nossa Senhora nos ama a cada um de nós, que somos, segundo São Luís de Guignon, vermezinhos e miseráveis pecadores. Bom, então, e Nossa Senhora deu uma outra coisa que eu acho de uma extrema importância. Bom, não é que eu acho que é de extrema importância, sendo Nossa Senhora é de extrema importância. É que ela disse assim, rezem o terço. Ela não disse assim, rezem, diz rezem o terço. Por que ela disse rezem o terço? Não é que é mal rezar outras coisas, mas ela quis dar uma oração específica, que é a oração de combate, que ela deu a São Domingos para quê? Para combater a heresia. Portanto, dizendo que nessa oração há um poder especial para combater o mal. E esse mal que ela vinha anunciar. Por exemplo, esse mal dos erros que a Rússia espalharia pelo mundo. Vejam também outra coisa. Ela não disse assim que a Rússia espalharia flagelos pelo mundo. Ela disse erros. Portanto, são doutrinas, são convicções, são sistemas ideológicos que foram espalhados a partir da Rússia e esses erros seriam espalhados pelo mundo.
Infelizmente, esses erros vieram se infiltrar dentro da própria hierarquia eclesiástica. Infelizmente. Houve muitas que cederam esses erros e fizeram um conluio que os papas tiveram que combater. O socialismo cristão, o comunismo cristão. Aqueles que apoiaram o nazismo ou o fascismo, que eram doutrinas socialistas que contrariavam frontalmente os ensinamentos da igreja. Contra tudo isso, foi preciso que os papas se levantassem e dissessem que estava errado. Bom, mas então o que Nossa Senhora anunciou foi terrível, mas ela diz uma coisa que é misteriosa, mas que tem um sentido muito impressionante. Por fim, portanto, quem diz por fim, diz que vai haver muitas coisas. Assim, num português, que é uma das coisas que é bonita ali nos diálogos dos camponeses com a Nossa Senhora, é aquele trato típico de uma pessoa de classe humilde em Portugal que dizia: vosso mecê que me quer. E era um trato familiar com Nossa Senhora. E ela dizia, Nossa Senhora respondia. Bom, mas, portanto, Nossa Senhora veio dizer o seguinte: por fim, ou seja, vai acontecer muita coisa. O meu imaculado coração triunfará. Não é esse homem triunfará, aquele homem triunfará, aquele corrente política triunfará. Não. O meu imaculado coração triunfará. Ora, ela podia dizer assim: o meu imaculado coração será venerado por todos. Não. O meu imaculado coração triunfará. Ora, triunfar fala de uma luta. Triunfar fala de uma pugna. E triunfar não é apenas vencer. Triunfar é vencer com esplendor. Triunfar é vencer de uma maneira maravilhosa. Portanto, não é apenas uma vitória. Não é que ele vai vencer, vai triunfar. Ora, se vai triunfar, é porque há um mal universal que toma as almas dos homens que precisa ser quebrado. E esse mal é o que Nossa Senhora, para o que Nossa Senhora veio alertar. Bom, agora eu acho o seguinte, que nós temos que pensar aqui nas palavras que Nossa Senhora disse. Por fim, o meu imaculado coração triunfará, mas haverá os erros da Rússia. Ora, o que nós vimos a partir da Rússia comunista? Nós vimos que eles alimentaram revoluções no mundo inteiro. Eles alimentaram partidos comunistas no mundo inteiro. Eles desestabilizaram a política mundial. Mas mais do que isso, o Ocidente cúmplice colaborou com eles. E como eu disse, correntes dentro da Igreja Católica, infiéis e não hesitem em dizer, muitas vezes apóstatas da Igreja Católica, também fizeram acordos com o comunismo. Isso aconteceu dentro dos países comunistas, isso aconteceu com pessoas que queriam uma colaboração entre o comunismo e a Igreja Católica. Razão pela qual o Dr. Plínio escreveu, nos anos 60, um livro que ficou famoso, A Liberdade da Igreja no Estado Comunista. Tão famoso ficou esse livro que do Vaticano lhe veio um dos maiores elogios, dizendo que ele era um homem eminente na ciência filosófica, na ciência teológica, na ciência sociológica, na ciência histórica, e que o livro dele era o eco fidelíssimo dos ensinamentos dos papas, em que ele mostrava nesse livro, um pequeno livro, ele mostrava o seguinte: a Igreja jamais poderá permitir o acordo entre essa doutrina, que é uma doutrina e um erro total, e a sua verdade, a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais isso pode acontecer. Bom, ora, o que é que nós vimos acontecer ao longo de todos esses anos? O comunismo foi se espalhando.
a China ficou comunista, Cuba ficou comunista, tantos outros países, Vietnã, enfim, tantos e tantos outros países. Mas mais do que isso, esses erros começaram a inspirar escolas filosóficas, escolas sociológicas, escolas artísticas, escolas culturais, e o comunismo foi penetrando nos meandros da sociedade. Ele foi penetrando. Nós vamos ter um congresso Educa Católico. Há algum campo em que o comunismo tenha penetrado mais do que a educação em todo o mundo? Por exemplo, tirando a igreja e aos pais, sobretudo aos pais e à igreja, essa missão de educar e passando-a para o Estado. Já isso é um erro que nasce do comunismo. Bom, mas tantas outras coisas, as escolas feministas, as escolas da teologia de género, as doutrinas as mais variadas, da organização das cidades, da organização da arte, da desconstrução da arte, enfim, da moda. A moda, ela é profundamente trabalhada para ir reduzindo o homem a algo que é uma raiz quadrada de si mesmo, mas também a moda que passa a ser imoral, cada vez mais imoral. Bom, então, o que é que... portanto, isso é uma das coisas que me alarma muito, é quando eu vejo católicos, e eu faço aqui um parênteses, eu fiz no meu canal nesta segunda-feira, uma live específica sobre isso, e sobre a questão dos católicos, e o problema que há na questão da Ucrânia, que não é um problema nem de armas, nem de geopolítica, nem não sei quantos, é um problema religioso. Sou eu que estou inventando isso? Não. O Putin, no discurso que fez de 1 hora e tanto, 2 dias antes da invasão, diz que a primeira razão para invadir a Ucrânia é uma razão espiritual. Vão lá e assistam ao discurso. Eu assisti o discurso todo, fiz comentários com o Paulo Henrique Araújo, com o Ivan Kleber. Ele diz que a primeira razão é uma razão espiritual. E essa razão é que quem deve dominar a Ucrânia é a Igreja Ortodoxa de Moscou, uma igreja cismática. Portanto, o católico, como eu mostro no vídeo, o católico está defendendo isso, está defendendo a exterminação da Igreja Católica. E isso é grave. Bom, então vejam que nós ficamos muitas vezes perdidos em discussões secundárias. E hoje dizemos o seguinte: não, no Ocidente está podre. Está podre. Eu concordo que o Ocidente está podre. Quem apodreceu o Ocidente? O comunismo. Ou seja, o comunismo apodreceu o Ocidente. E lá, na fonte e origem, quem está? Um representante do comunismo que nunca negou o comunismo, que nunca criticou o comunismo e que propõe hoje uma nova fórmula do comunismo, como ele fez nos seus discursos, em que ele fala que é preciso corrigir os erros de Lenin, os erros de Stalin, os erros da perestroika. É preciso corrigir esses erros e voltar à revolução de Lenin. Bom, então, nós temos a fonte da podridão e a podridão que também se tornou fonte porque ela se multiplicou a si mesma e se espalhou pelo mundo. E os católicos, em vez de olharem para Nossa Senhora de Fátima, vão correndo atrás de um homem. E vão achar que o salvador da humanidade é aquele mesmo que representa os males que corromperam o mundo. Eu só estou... Isto aqui é lógico. Isto aqui é lógico. Não é uma opção política. Não é uma... É a lógica da história. A lógica da história. Bom, mas, portanto, o seguinte, nós temos que olhar, e o padre Wander pôs isso no título, o que é que de Fátima ainda não foi cumprido? O que é que de Fátima não foi cumprido? É que nós ainda não vimos a destruição das nações. Estamos vendo, aos poucos, isso acontecer.
por inúmeras máquinas, por máquinas de invasões, por exemplo, islâmicas. Parênteses. Hoje está sendo anunciada uma tropa islâmica que ia a serviço de mercenários islâmicos a serviço da Rússia para irem combater na Ucrânia. Islâmicos. Portanto, nós temos a confluência de muitas forças. Depois nós temos o caos que está sendo lançado na Europa. Meus caros, eu acabei de vir da Europa, nós estamos à beira de um caos econômico na Europa. Estamos. Nós já vivemos 2 anos de uma misteriosa pandemia e nós estamos agora aos bordos de uma questão que, por exemplo, toda esta questão da Rússia com a Ucrânia está sendo perfeita para ajudar ao sonho daqueles que sonhavam sempre em uma crise mundial para poder modificar a humanidade. Bom, mas eu agora digo-lhes o seguinte, também falta uma coisa, e essa é a principal delas todas, e é o que não pode abandonar os nossos corações. Nós temos que ter no fundo dos nossos corações a chama da esperança. Nós temos que ter no fundo de nossos corações a chama da certeza em Nossa Senhora. Ela é, por mandato de Nosso Senhor é o alfa e o ômega da história. E ele deu a Nossa Senhora esse reger do acontecimento humano. E esse reger está nas mãos dela. E não haverá nada que aconteça que ela não permita, não é que ela queira, não permita. Mas eu vejo aqui tudo planejado pela NON e os grandes bilionários. Olha, eu não diria isso. Tudo planejado pelos grandes bilionários e pelo Putin, que atrás dos biombos estão dando as mãos para levar o mundo a isso. Porque isto serve a todo mundo. E essa ideia de que só serve a globalistas ou que só serve a esse ou aquele é uma visão que já é distorcida. Por quê? Porque leiam o que eu vejo que as pessoas dizem a nova ordem mundial. O que é que isso quer dizer? A nova ordem mundial não é uma pessoa. A nova ordem mundial é uma nova ordem mundial. Leiam o que é que o Putin diz sobre a invasão da Ucrânia. Isto é para implantar no mundo uma nova ordem mundial. Ele diz isso. Então, imaginem que alguém quisesse assaltar a nossa casa e dissesse o seguinte, olha, o perigo é só essa pessoa que está aí. Não, o perigo é essa pessoa que está aí, mas você que quer assaltar a minha casa. Vocês os dois são um perigo. Porque vocês aparentemente estão lutando um contra o outro, mas não estão lutando. Vocês estão criando caos na humanidade para tirarem um fruto mais à frente. Meus caros, não se esqueçam do que foi a Segunda Guerra Mundial. A colaboração íntima entre o comunismo, o nazismo e o fascismo para destruírem a cristandade e a Igreja Católica. Mas muita gente diz, mas eles se enfrentaram. Claro que se enfrentaram. Fazia parte de se enfrentarem. A um certo momento fez parte de se enfrentarem. Portanto, o nazismo e o comunismo foram as duas feras que se atiraram e que enganaram muita gente. Porque havia muita gente que dizia, eu sou anticomunista, então vou ser nazista. Meu caro, você errou. Errou. E houve muita gente que dizia, sou contra o nazismo, vou ser comunismo. Errou. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. E nós estamos vendo um enfrentamento entre forças aparentemente contraditórias, mas que não são contraditórias. Elas espalham os mesmos erros pelo mundo. Foi o que Nossa Senhora disse. E, portanto, caiam fora dessa
dessa torcida de um lado e do outro, porque isso não é verdade. Nós estamos caindo no erro se cairmos nisso. Vamos olhar para Nossa Senhora, que nos disse isso. Bom, olha, eu vejo aqui, sim, a Selma Soares, que diz que está cheio de nazistas na Ucrânia. Eu gostaria de ver isso, eu gostaria que ela fosse ouvir a minha live segunda-feira e ver o que é que os comunistas fizeram para perseguir os católicos e exterminar a Igreja Católica durante o comunismo. O que é que eles diziam? Que os católicos eram nazistas. Não caiam nesses relatos falsos. Onde é que estão essas fontes? Onde é que estão essas verdades? Quem disse isso? Nós não podemos cair nas versões que nos são dadas. Vejam que os católicos foram quase exterminados. Alguém aqui já ouviu falar de um cardeal chamado Cardeal Slipy, que era um cardeal ucraniano da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que ficou 18 anos preso nas masmorras e nos campos de concentração? Pois é, está vendo vários vídeos de ucranianos neonazis. Quem fez esses vídeos? Nós estamos na guerra da propaganda. Os nazistas, quando ocuparam a Polônia, diziam exatamente a mesma coisa. Eles davam documentos de que as pessoas estavam sendo agredidas, os alemães estavam sendo agredidos para justificar as invasões deles. Não vamos cair nisso. Essa foi a acusação que os comunistas fizeram aos católicos da Ucrânia para matá-los, terminá-los. O cardeal Slipy ficou num campo de concentração e em masmorras comunistas durante 18 anos por dizerem que ele era nazista, católico nazista. Então, meus caros, eu gostaria muito de chamar a atenção do seguinte: o que Nossa Senhora veio dizer foi que há uma revolução universal. Não há parte do bem, parte do mal, não. O bem está naqueles que são fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e que querem acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente acreditou no Hitler. Dizia que ele era um grande católico, que ele ia defender a cristandade. E o que é que aconteceu? Quando ele tomou o poder, ele revelou que ele era um neopagão, que tinha doutrinas ocultas, ocultistas, que eram anticatólicas. E não se fala muito disso, mas quantos católicos foram morrer nos campos de concentração? A quem enfrentou, por exemplo, o cardeal von Galen na Alemanha, se não o nazismo? O homem enfrentou o homem que era apresentado como o salvador da cristandade. Não vamos cair pela segunda vez no mesmo erro. Sepúlveda, me perdoa, o senhor não quebra o nexo. Eu vou pedir para a Rose colocar na descrição desse vídeo a conferência do senhor de segunda-feira e a conferência que o senhor fez, assim, estupenda sobre o von Galen, sobre o cardeal von Galen, August Clemens von Galen. Rose vai colocar já, vale a pena. Me desculpe, seu Sepúlveda. Não, é ótimo pelo seguinte: o cardeal von Galen, vejam o que é o poder da verdade. Naquela guerra eram bombas, eram armamentos novos, eram submarinos, eram tanques. O cardeal von Galen fez 3 sermões na catedral. 3 sermões. E abalou o nazismo com 3 sermões. Por quê? Porque era a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Era a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, era a denúncia do falso cristianismo do nazismo. E aquilo se espalhou, foi para o frente de batalha, os católicos espalharam aqueles 3 sermões e aquilo abalou o regime nazista. O círculo íntimo de Hitler dizia o seguinte: temos que matar esse homem. Porque esse homem é um perigo, muito mais que qualquer arma, para o regime nazista. O Leão de Münster, né? O Leão de Münster. Bom, eu agora gostaria, depois de fazer essa aplicação, dizer o seguinte: a meu ver,
nós estamos, não só nisso, eu acho que os acontecimentos, nós estamos entrando... Eu desafio assim a qualquer pessoa a dizer o seguinte: desde 2019, o mundo, não é que antes vivesse normalmente, mas desde 2019, nós perdemos a normalidade. Eu estive na Europa agora, onde não era possível entrar num restaurante sem um passaporte sanitário. Eu tenho amigos que estão na Itália que não podem tomar ônibus, não podem tomar metrô, não podem cortar o cabelo porque não têm um passaporte sanitário. Isso é normal? Então, nós estamos já vivendo essa situação anômala no mundo inteiro. E nós estamos vivendo isso agora com essa situação que está sendo criada com a invasão da Ucrânia. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: é hora de, mais do que nunca, ressuscitarmos, digamos assim, a mensagem de Fátima. E mostrarmos que é na mensagem de Fátima que Nossa Senhora teve essa grande misericórdia de anunciar ao mundo acontecimentos extraordinários. Mas dar aos católicos um rumo. E ela nos deu a arma do rosário. Para quê? Não apenas para nós rezarmos o rosário, mas para que na recitação do rosário nos venham as luzes, nos venham as forças para nós lutarmos por ela, para nós esclarecermos os espíritos, para nós falarmos da verdade. E há uma coisa que me parece também importante, e é esse o último ponto que eu gostaria de dar aqui, é que, infelizmente, muitas vezes o nosso catolicismo é muito voltado para nós mesmos. Eu preciso de tal coisa. Eu quero tal coisa. Claro, se nós temos uma mãe, é claro que é legítimo pedir tudo. Eu uma vez ouvi o doutor Plínio dizer uma coisa que me chamou muita atenção. Nossa Senhora é tal que se você precisa tomar um táxi e está com pressa, é legítimo você rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora e dizer: me arranja um táxi. Pode haver coisa mais banal do que isso? Não, mas a Nossa Senhora é mãe. Se nós tivéssemos o convívio com Nossa Senhora, nós não teríamos coragem de dizer: minha mãe, eu preciso de um táxi agora. Mas nós não devemos centrar o nosso catolicismo e a nossa devoção a ela apenas nisso. Por quê? Porque ela veio pedir outra coisa. Então, o doutor Plínio faz um alerta aqui, que é o seguinte: que Nossa Senhora, ao aparecer e ao chamar os pastorinhos, e através dos pastorinhos espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro, ela veio fazer um apelo aos católicos de vistas curtas, aqueles que não querem sair do seu mundinho. E ela veio dizer o seguinte: meu filho, esta crise é universal. Esta crise é uma crise do mundo. Esta crise é uma crise até que está na igreja. Eu muitas vezes me pergunto o seguinte: será que não é impressionante que o milagre, a comprovação de que as aparições são verdadeiras, não fosse uma coisa extraordinária, maravilhosa, mas fosse uma coisa terrível? O sol que começa a girar em torno de si mesmo, começa a jogar-se sobre as pessoas. Isso não fala de uma tremenda crise naquela que é o sol para todo mundo, que é a Igreja Católica? Ou seja, aquele sol que roda, que gira, que parece jogar-se sobre as pessoas, não fala de uma crise terrível que atingiria aquilo que há de mais importante nesta terra, que é a Igreja Católica? Estupendo. Bom, então Nossa Senhora quis dar uma prova que era terrível, não quis dar uma prova que era apenas extraordinária, maravilhosa. Bom, então o doutor Plínio diz o seguinte: há muita gente que faz da vida uma espécie de otimismo febricitante e faz do apostolado uma perpétua festinha de adolescentes e um eterno piquenique. Vamos para aqui, vamos para ali, está tudo maravilhoso. Bom, eu quantas vezes ouvi católicos dizer: não, a mensagem de Fátima é a mensagem da paz. A mensagem da paz? Mas, desculpe, Nossa Senhora veio prever coisas terríveis. E
e a mensagem do otimismo, existe uma falsa piedade que desvia os homens da consideração de todos os grandes problemas. Dissolve-se a civilização cristã, como nós estamos vendo. Rui o mundo. Convulsiona-se a terra. Não há problema. O homem intoxicado por essa forma de piedade nada vê, nada sente e nada percebe. A sua vidinha é o que interessa. Sua vida é apenas a sua vidinha. No cumprimento, vejam bem, no cumprimento correto e pacato de seus pequenos deveres individuais. Portanto, não é uma pessoa que está no mal. Não. Está cumprimento correto e pacato dos seus pequenos deveres individuais, dos seus pequenos atos de piedade, na solução exclusiva de seus pequenos casos de consciência. O Dr. Pedro não está falando de uma pessoa que é um perverso, que é um devasso. Não, está falando do católico. Não, só quer aqueles probleminhas dele, a oraçãozinha dele, o casinho dele, etc. Seu zelo não vai mais longe do que seus horizontes. E estes, dói dizê-lo, vão pouco além da ponta do seu nariz. Se lhe fala de política, de sociologia, de filosofia e teologia da história, de apologética, desvia-se até com certo medo. O medo que as térmitas têm à luz do sol. Aqueles animais que têm medo da luz do sol. Para ele também, Fátima contém uma grande lição. Nossa Senhora desceu à Terra para atrair para este imenso panorama o zelo das almas. Nós temos que nos interessar por estas coisas, mas temos que nos interessar à luz das coisas de Nossa Senhora e não ir correndo para qualquer fantoche e julgar que ele é o salvador da humanidade. Ela quer piedade, ela quer reparação, mas baseia seu desejo numa visão imensa dos grandes interesses de Deus em toda a vastidão da Terra. Não se trata, dentro das perspectivas sem limite de Fátima, de salvar só esta ou aquela alma individualmente considerada. Trata-se de ver mais alto e mais longe. É pela salvação da humanidade, de toda a humanidade que se há de lutar, pois não é só este ou aquele homem, mas legiões de almas que ameaçam perder-se em uma crise das mais graves da história. Foi isso que Nossa Senhora disse. Ela não disse o fulano ou o cicrano se perdeu, não. Disse, vejam a quantidade de pessoas que se perdem. E é para essa tarefa imensa que Nossa Senhora pede, não um sirineu, mas muitos, muitíssimos deles, falanges inteiras de sirineus. Em Fátima, não há apenas um apelo para que os 3 pastorinhos façam penitência. Este apelo se dirige ao mundo inteiro. É toda a piedade contemporânea que deve ter, por assim dizer, um forte colorido reparador e expiatório. Então, eu acho que esta consideração é a consideração que mais fundamente deve tocar os católicos a respeito de Fátima. E eu creio, Padre Wander, que se nós podemos dizer que há uma coisa também que nunca se cumpriu de Fátima, foi esta impostação dos católicos diante de Fátima. E assim, eu termino aqui as minhas palavras, que acho que já falei demais, e foram esses os pensamentos que me ocorreram para fazer enfim, esta apresentação de Fátima aqui, Padre Wander. Você pode ver aí, olha, encantador. Encantador, eu posso dizer que o senhor prestou um imenso labor ao apostolado, de fato, de envergadura, de impacto na entrada nesse combate sem precedentes que teremos de entrar. O senhor acaba de convocar, de fato, aqui não é um exagero, uma cruzada mesmo, uma cruzada sobrenatural e apostólica de proporções, quer dizer, não dá para imaginar uma reação pietista, uma reação piega da parte de tantos católicos que, ainda que quando tem muito boa vontade, mas não tem vamos dizer assim, a envergadura
ou não tem a dimensão, ou não tem o critério exato, ajustado, preciso, necessário para entender ao que Nossa Senhora nos chama. O que o senhor colocou de forma brilhante nesta noite. Então, vamos lá. O senhor disporia de mais uns 15 minutinhos para responder alguma pergunta? Claro, Padre Wander, claro. Se você puder, eu vou tentar criar um nexo aqui. E, quer dizer, foi tão rico que eu acho que o senhor vai terminar, vai colocar, desculpe minha expressão paupérrima, vai colocar a cereja no bolo. Né? Enfim. 1914 a 1918, a Primeira Guerra. Qual a relação que o senhor vê, seu Sepúlveda, do avanço do liberalismo, desse progressismo nefasto e perverso que vai financiar o avanço do marxismo para tentar, enfim, estrangular a última grande monarquia do mundo? Não sei se eu estou falando demais, que era a monarquia austro-húngara, herdeira de fato do Império Romano-Germânico. Qual a relação que o senhor vê? Há alguma relação, Sepúlveda, nesse sentido? Eu acho que há, mas, Padre Wander, desculpe-me pegar as suas palavras, talvez não tenha sido a intenção do senhor, mas o que é que nós vimos na Primeira Guerra Mundial e antes da Primeira Guerra Mundial? Foram os regimes liberais que foram levando para o comunismo e que foram financiar o comunismo. Aparentemente, eram opositores, mas, meus caros, não eram opositores, era o mesmo erro. Era o mesmo erro que estava caminhando para o extremo de si mesmo. Bom, por isso nós temos hoje, a Rússia, por exemplo, é um dos países com um dos mais altos índices, ou talvez o mais alto índice de abortos no mundo, porque foi uma das destruições. Mas de onde é que isso veio? Dos liberais que negavam uma moral pública, né? E uma moral social e política. Bom, agora, Padre Wander, o senhor falou de uma coisa que é muito importante. O Sacro Império, que era o Império Austro-Húngaro, era a remanescência daquele poder sacral, daquele poder impregnado do ensinamento da Igreja, mas não apenas do ensinamento da Igreja, das bênçãos da Igreja. Ele era o poder que estava impregnado das verdades de nosso Senhor Jesus Cristo e que tomava as nações e as regiões e os pequenos ducados, pequenos principados, como objeto de uma unidade chamada cristandade. Infelizmente, já não era muito assim, mas ainda havia muito disso. E era preciso destruir essa coluna do templo, digamos assim, essa coluna da sociedade temporal para abalar definitivamente o problema da sociedade temporal. Tanto é que nós vamos ver que os problemas vão se multiplicar depois no futuro em todos os territórios que eram do Sacro Império, e hoje muitos dos territórios que estão envolvidos nesta confusão toda eram territórios que estavam sob o amparo do poder sacral do Império Austro-Húngaro, que era uma reminiscência, já tinha sido cortado, já tinha sido perseguido anteriormente, mas ainda restava isso. Ora, o que é essa noção de um império católico? É uma noção de que nosso Senhor Jesus Cristo fez o homem sociável. O homem é sociável por si mesmo, não como essas loucuras dessas doutrinas do pacto social dos homens, que é uma invenção completa e arbitrária, que não tem sentido nenhum, mas o homem é sociável por si mesmo. Deus o fez sociável. E as sociedades humanas se organizaram. E quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele veio também impregnar a sociedade humana das suas verdades, e as sociedades humanas foram gerando instituições, foram organizando-se. Como diz o Papa Leão XIII, tempo houve em que a filosofia do Evangelho penetrava os Estados, as nações, todas as instituições, e penetrava, havia um auxílio mútuo da Igreja e dos príncipes para levar as sociedades a uma posição virtuosa. Bom, isso era preciso quebrar.
Era preciso substituir a ideia de um império católico pela ideia de um império laico, ONUs, associações internacionais, tudo isso. O comunismo internacionalista, por outro lado, essa ideia de poderes, que são poderes laicos, que são poderes humanos, contra o lado sagrado da Igreja, são poderes materialistas. E nós temos tudo isso colaborando para extinguir o que restava de cristandade. Hoje, nós temos a perseguição aos restos da cristandade numa última monarquia que tem que cair. E prestem bem atenção, essa monarquia é o homem. Deus Nosso Senhor fez o homem o monarca do universo criado. Ele lhe deu, está escrito no Gênesis, ele lhe deu poder sobre as coisas, poder sobre a natureza, para que ela o servisse e ele se servisse daquilo para servir a Deus e dar glória a Deus. Muito bem. As últimas correntes, as correntes mais modernas, as correntes oriundas exatamente do comunismo, como disse Nossa Senhora, as correntes que o Sr. Putin diz no discurso dele que precisam implantar uma ordem ambiental no mundo, como dizia o Sr. Gorbachev, que era preciso substituir os 10 mandamentos pela Carta da Terra, é para derrubar a última monarquia que existe, que é a monarquia do homem sobre a natureza. E o homem tem que ser o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus. Nosso Senhor se encarnou na nossa natureza. Se nós tivéssemos a ventura de ter vivido no tempo do Nosso Senhor, teríamos ouvido as suas palavras, teríamos visto o seu ser perfeito, que andou entre os homens, que fez milagres, que tocou neste, tocou naquele, que abençoou, que falou, que disse tantas e tantas coisas. Esse homem, que somos nós, a revolução quer destruí-lo e amesquinhá-lo e pô-lo abaixo da natureza que Deus pôs ao seu serviço. Essa é a última monarquia que a revolução quer destruir. E nós, em vez de olharmos, volto a dizer, para Nossa Senhora, nós pegamos numa espécie de torcida de futebol, ora um ator, ora o outro, dessa grande tragédia e dessa grande máquina de destruição, e nos apegamos ora a um, ora ao outro, julgando que eles são os nossos salvadores, quando eles são os nossos destruidores. Então, realmente, Padre Wander, eu gostei muito dessa pergunta, porque essa monarquia era o resto, era uma espécie de preciosidade que restava na humanidade, e essa monarquia cai precisamente na Primeira Guerra Mundial, quando Nossa Senhora apareceu. Não foi numa guerra anterior, não foi numa guerra posterior, foi na guerra em que Nossa Senhora apareceu. Ou seja, durante aquela guerra estava sendo dada essa machadada na cristandade. Estupendo, estupendo. Então, Sepúlveda, mais umas duas somente, e aí eu vou liberar o senhor, viu? No entendimento do senhor, agora nós vamos ter um salto, mas dentro do tema. Começa todo esse processo de demolição, não se presta atenção devida ao que Nossa Senhora ordenou em Fátima, vem um castigo ainda mais duro, como o senhor colocou de forma magistral, que foi a Segunda Guerra, no conluio entre três grandes forças, ou três grandes vertentes de mesma índole, de mesma raiz, que vão trabalhar juntas, o socialismo, o nazismo e o fascismo. Enfim, 1960 era para que a terceira parte do segredo, ou o terceiro segredo, viesse à tona. 60, o início de uma nova época de cooperação mútua das forças das trevas para o domínio do mundo na pseudo-Guerra Fria. Eu vou chamar de pseudo-Guerra Fria, porque talvez fosse mais quente do que nunca nos bastidores e assim por diante. No entendimento do senhor, seu Sepúlveda, por que o Santo Padre, por que São João 23 não... É porque é uma avaliação, mas por que não
revela, não dá a conhecer universalmente o segredo. E aí eu já vou emendar uma segunda, viu, seu Sepúlveda? Por que que o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, não condenou explícita e solenemente o comunismo? Olha, Padre Vander, eu vou me confessar um pouco despreparado, não para responder, mas porque eu gostaria de ter aqui um texto em minhas mãos. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, eu não sei por que razão, mas há um homem chamado Cardeal Ratzinger, na época, depois Papa Bento XVI, que deu as razões. Quando um padre polonês lhe perguntou exatamente o que o senhor está perguntando, os senhores podem procurar isso, qualquer pessoa pode procurar isso, essa sessão está gravada, no YouTube, no dia em que o cardeal Ratzinger e outros eclesiásticos apresentaram o que seria o terceiro segredo, há um padre polonês, que é jornalista ao mesmo tempo, que pergunta o seguinte, o senhor pode me explicar por que é que os senhores demoraram tanto tempo para revelar esse segredo e por que é que os papas não revelaram? Criaram uma expectativa no mundo inteiro para quê? Por que é que os senhores não revelaram? O cardeal Ratzinger diz o seguinte, por duas razões. Porque a Igreja estava tentando, portanto, primeiro ele confirma, o padre polonês diz que Nossa Senhora tinha mandado revelar em 60, e ele confirma que sim, mas que não foi feito porque a Igreja estava tentando um entendimento com o mundo. E isso não são palavras minhas, são palavras do cardeal Ratzinger. E depois ele diz o seguinte, porque a Igreja estava tentando uma aproximação com o comunismo. No fundo, estava tentando um acordo com o comunismo, entre aspas, para poder beneficiar os católicos. Ora, jamais poderia haver isso, porque essa era a grande heresia da época. Bom, e, portanto, essa é a explicação que dá o cardeal Ratzinger para essa atitude de não terem revelado. Então, Nossa Senhora pede que revelem e não revelam porque estão querendo uma aproximação com aquele que era o mal que Nossa Senhora tinha vindo anunciar? Lamentável. Lamentável. Bom, agora, quem leu a história do concílio sabe que todas as manobras foram feitas para que o comunismo não fosse condenado no concílio. É por isso que, na sua obra Revolução e Contra-Revolução, o professor Plínio Correia de Oliveira diz uma coisa que nunca ninguém teve coragem de refutar. Esse concílio disse pastoral. Pela primeira vez na história, houve um concílio que foi pastoral e não dogmático. Que esse pastoral? Bom, se era pastoral, ele tinha que ter um empenho muito grande em falar do inimigo que estava devorando os católicos. Ora, o lobo que estava querendo devorar o rebanho, os padres conciliares decidem não apontar o dedo para ele e não condená-lo. E o doutor Plínio diz, por isso, esse concílio não merece estar no livro da vida, porque ele deixou os católicos e a Igreja Católica à mercê do pior lobo, que era o lobo que era uma heresia universal, que era uma heresia que tomava conta de todo o ser humano, desde a organização econômica, a cultura, essa seita imensa. Ainda houve representantes próximos a essa seita que foram convidados para assistir ao concílio, com a condição de não se condenar o comunismo. O que é que nós temos? Nós temos o que temos hoje. Esse foi o resultado dessa recusa. Uhum. Acho que vale ressaltar, o senhor contou tudo o que precisava, que, além de tudo, a Rússia envia os seus agentes secretos, membros do pseudo
clero ortodoxo para ir por lá fazer a sua contra-informação, para fazer a sua coleta de dados, a sua influência. Quer dizer, foi muita coisa. Uma última, seu Sepúlveda, são 1.700, são 1.700 agora nos acompanhando ou mais, porque às vezes cada aparelho tem mais de uma pessoa. O senhor veja como esperava ouvir o senhor nesta noite, viu, seu Sepúlveda? Como esperava ouvir o senhor nesta noite. A última, seu Sepúlveda, e aí nós vamos descansar sob os auspícios de Nossa Senhora. Talvez essa é a mais difícil, seu Sepúlveda. Intra-eclésia. A situação atual da Igreja, eu sei que eu tenho que ter as minhas prudências, mas não dá para calar. Seu Sepúlveda, o desmonte, o desmante, ou como queiram chamar, a gravíssima situação pela qual passa a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, indefectível, imortal, imperecível, sobre a qual nenhuma porta do inferno nova que venha se abrir vai prevalecer, não vai. Mas a situação atual está direta e assim, inseparavelmente unida ao terceiro segredo e ao que potencialmente jamais chegou ao nosso conhecimento. Eu falei que talvez essa fosse a mais difícil, seu Sepúlveda, mas eu não iria dormir hoje se eu não perguntasse isso ao senhor como uma autoridade no tema. O Padre Wander, eu vou fazer o seguinte, quem sou eu, né, para dizer se é isso ou aquilo? Eu vou apenas fazer uma reflexão lógica. Nossa Senhora vem falar dos erros que estão espalhados pelo mundo. Erros, mais uma vez eu digo, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Eu dou muita importância a esse termo que Nossa Senhora usa. Então, Nossa Senhora vem falar de tudo isso. Ela vem falar de uma crise terrível que leva inúmeras pessoas para o inferno. Ela vem falar de que a humanidade estava pecando de uma maneira muito pesada. E depois, esses erros vão se infiltrar dentro da Igreja, com correntes teológicas, com correntes político-teológicas, vão se espalhar de tal maneira que Paulo VI vai falar de uma coisa terrível. Ele diz, está havendo na Igreja um misterioso, vejam a palavra misterioso, processo, portanto não é um ato, é um processo, há uma sequência de atos, é isso que quer dizer um processo, portanto há um misterioso processo de quê? De autodemolição. Ele não fala de uma demolição sobretudo de fora, mas de uma autodemolição. Ou seja, está havendo dentro da Igreja um processo de destruição da Igreja por dentro. É um Papa que está falando, é Paulo VI que está falando. Depois ele diz mais, a fumaça de Satanás penetrou na Igreja. Ora, se um de nós, se o senhor com autoridade de sacerdote e eu sem autoridade nenhuma porque sou um leigo, disséssemos isso, éramos chamados de malucos. Mas foi Paulo VI que disse isso. Depois procurem documentos de João Paulo II em que ele diz que as doutrinas erradas que há dentro da Igreja, os erros teológicos, os erros litúrgicos... Eu pergunto o seguinte, então, um homem como Paulo VI diz isso, e isso que é tão terrível, Nossa Senhora não falou sobre isso? É algo que me causa um certo espanto. É algo que me causa uma certa perplexidade. Então, Nossa Senhora vai falar de uma crise universal, vai falar de tudo, e não vai falar do que é a bem dizer, do que é o fulcro dessa crise. Nós sabemos perfeitamente que os católicos são o centro da história nesse sentido. E, portanto, se dentro da Igreja há essa autodemolição, como disse Paulo VI, então
Isso está levando à autodemolição das nações. Ainda ontem eu falava disso. Por exemplo, vejam a colaboração do Biden com o Putin. O Biden está autodemolindo a nação americana. Ele está fazendo esse processo de demolição da nação americana. Moralmente, economicamente, politicamente, enfim, diplomaticamente, militarmente, tudo o que quiser, ele está autodemolindo. Agora vejam uma coisa muito mais grave. Isso acontece dentro da Igreja Católica. Isso é terrível. E, portanto, eu tenho muita dificuldade digamos, em justificar a mim mesmo porque é que Nossa Senhora não teria falado, ela que veio falar de tantas coisas tão terríveis, não falou disso? É uma dúvida que eu acho que é legítima nós trazermos dentro de nós. Estupendo. Seu Sepúlveda, olha, por mim, e eu penso que por todos que estão seguindo, nós ficaríamos aqui até uma manhã, mas a jornada foi longa para o senhor, com toda certeza, para mim, para muitos de nós, mas mais uma vez fica ratificada a generosidade, a disponibilidade do senhor, e que eu vou fazer um pedido para o senhor considerar com serenidade e oração, que sabe, uma vez por mês nós possamos estar juntos, uma vez por mês nós possamos estar juntos aqui numa jornada, e aí tratando os temas, e que riqueza, que solidez. O senhor nos deu uma aula, e acredite, uma das melhores aulas que eu recebi sobre Fátima na minha vida. Eu tenho 50 anos de idade, eu tenho 20 anos de ministério sacerdotal, mas sigo muito um amigo, um irmão do senhor, que é o Luiz Eduardo Dufour, ou Dufaur, aí o senhor me ensina como pronuncia. Dufour. Dufour, o Luiz Eduardo Dufour, que também é membro da TFP, não é isso? Sim, senhor. Também é. Não sigo eu sigo mais o blog, leio muitas das suas matérias, mas um grande conferencista, mas eu tenho que admitir que hoje, tenho certeza disso por causa dos cuidados de Nossa Senhora, o senhor superou as expectativas, viu? Sintético. E eu vou dizer para o senhor mais uma vez, se eu mostrar a pauta, parece que tínhamos sentado e combinado o roteiro. Impressionante, sem forciore, como Nossa Rainha Santíssima cuidou desta noite dos trabalhos. O senhor quer fazer mais alguma última consideração? Não, Padre Wander, eu já que o senhor me fez um convite publicamente, né, eu terei todo o gosto em atender, porque o senhor, eu não tenho como dizer que não. Não sei se as pessoas não vão ficar fartas de me ver aqui, mas para mim vai ser uma alegria muito grande. É claro que talvez um momento ou outro, talvez isso fale para alguma viagem, coisa assim, mas terei todo o gosto em fazer isso, Padre Wander, porque eu sei muito bem o apostolado que o senhor faz e todo o trabalho que o senhor desenvolve. Então, para mim, será uma alegria muito grande poder participar e poder transmitir aquilo que me foi ensinado, que me foi passado, que eu ao longo e que eu continuo todos os dias a aprender, porque essa é a realidade. Muito obrigado. Então, seu Sepúlveda, aos nossos amigos, vamos fazer a oração final e assim encerramos a jornada nesta noite. E rezem pelos frutos, pelo bom trabalho do Educa Católico, que começa amanhã. Se alguém ainda quiser fazer a inscrição, a Rose vai deixar o link e o seu Sepúlveda vai estar conosco no domingo. Mais uma vez, eu repito, trazendo aí a sua bagagem, o seu conhecimento, nos enriquecendo com toda certeza. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, que vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de resolver propício e de me alcançar o que vos rogo. Amém.
Amém. Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma última coisa. Algumas pessoas que nos apoiam e seguem de perto e são grandes cooperadores enviaram perguntas. Eu não selecionei perguntas de ninguém. Em cima da pauta preparada foi que eu coloquei essas 4 questões para o seu sepulcro. Tá bem? Olha, no domingo postaremos a homilia e devemos retornar, se Deus nos der a graça, se Nossa Senhora permitir, na próxima terça-feira. Fiquem com Deus, não deixem de ir ao Santo Sacrifício. E, mais uma vez, seu Sepúlveda, uma minha gratidão, viu? Uma especial gratidão ao Senhor pelo que fez nesta noite. Bom descanso para todos. Fiquem com Deus. Eu só lhe peço uma coisa, né? O senhor tem algo que é de uma riqueza incalculável, né? O senhor é um sacerdote, é a sua bênção enquanto sacerdote, ótimo. As suas orações, não é? E a Santa Missa que o senhor tem o poder de celebrar. Sem dúvida. Eu vou dar a bênção, então, neste momento, e assim encerramos. Vou fazer em latim, está bem? Bem. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Benedicate vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. Boa noite para todos. Boa noite para todos.